tempo está cumprido e o reino de... Edilson, estou sempre a dizer o tempo está cumprido. Rodolfo, o tempo está cumprido, o reino se manifestou. Lorena, o tempo está... Maria Bernardo, e aí a Lucilene Soares, do Piauí. 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 É mesmo, né? Piauí. Esse nome é muito estranho, pô. Piauí. Esse é o nome dos índios, né? Piauí. Piauí. Não. Piauí. Como é São Giovanete? Piauí. Não é Piauí. Ah, Piauí. Piauí. Entendi. Não é Piauí, não. Piauí. Vem da pia e ui. Pi. Ui. Uai. Uai. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Filho de Deus, Emmanuel de Jesus. Não é aquele Emmanuel de... Tem um Emmanuel de Jesus aqui. Até me fugiu. Há muitos anos atrás. Eu acho que é no segundo ou terceiro ano da Stene. Então, como eu ouvi a falar de um pastor que depois saiu, chamado Manuel de Jesus, com aqueles milagres aí que não é milagre nenhum, com propósitos malucos e a manifestação dos demônios que nunca saíam. As pessoas continuavam doentes, mas maravilhas, né, da manifestação. Não é brincadeira, não. Então, aquela sede do poder era tão grande, queríamos conhecer essas pessoas. E eu fui procurar esse pastor, só que o indivíduo parece que se retirou, como é, antes de eu chegar. Hoje, agora entendo que ele fugiu. Todos estão mergulhados nas trevas, pô. Então, encontrei lá o discípulo dele, olha, o pastor saiu agora e tal, mas pode vir no outro dia, não sei. Cartão vermelho. Saí de lá, nunca mais voltei lá. A mesma coisa com a Tina, né? O querer muito. São as duas pessoas, as duas personagens que eu teria procurado na altura. Não me encontrei com ninguém. Foi bom, né? Glórias ao Filho de Deus. Ou isso não teriam recebido proeminência. Dizer que eu sou o pai deles. Eles estariam a dizer que eu que consagrei o apóstolo Marcelino. O apóstolo Marcelino foi meu discípulo. Sabia disso? É, Olga? Agora entendeu por que o Espírito não deixava que eu cruzasse essas pessoas. Só quem teve a proeminência é uma mulher. Até me pôs as mãos, aquela mulher. Não tem respeito. A irmã da quem? Da Ágata, como é da Pauli Lampa. Me colocou as mãos, queria me derrubar. Eu lhe falei, só no coração, você não me conhece. Eu oro mais que você. Hã? Queria me derrubar aquela mulher. Tentou me empurrar, eu disse, não vais me deixar cair, não. Você não me aguenta. Se retirou. Se ele me derrubasse, ele ia dizer que ele que me afetou. Apesar que ela é humilde, ele não é assim muito orgulhoso.
Mas dizem que tornou orgulhoso depois. Agora já imaginou se eu me cruzasse com quem? Com a Tina e tivesse orado para mim. E eu, como não tenho segredos, e tivesse falado, olha, já procurei a Tina orou para mim. Se é o outro, chamado Sadraque, aquele corrupto aí, o filósofo, o coaching, o facto de ele citar o nome dele numa das pregações, ele tomou peito que eu limitei, porquanto eu falei numa das mensagens aí no monte, você se lembra? Que eu disse que ouvi falar do Sadraque, do irmão dele, Jorge Batista, falaram que orava muito. Quando ouviu isso, falou que ele que me afetou. A vida que ele tem hoje aprendeu comigo. Fiquei chateado. Eu falei, falta do respeito. Quando me falaram de você, eu já teria orado 30 dias de joelho. 7 dias, 14 dias, 4 dias, 3 dias. Você nunca orou, né? 48 horas. E essas orações pentecostais, quando os pentecostais te falaram que oraram 24 horas, é mentira. Quando você ouviu que o pentecostal te disse que orou 24 horas, é 24 horas que ele disse que está em oração. Fala aí, Maria. Maria está saindo de lá. Quer dizer que ele ficou fechado, sem sair, mas é mais comer, dormir, assistir televisão, novela, depois vai lá, ora lá um bocado, vem assistir filme, vai lá orar um bocado e diz que ficou 24 horas. Eu lhes vi quando subiam no monte. Quando subiam no monte, oravam 30 minutos, dormiam toda a noite. E depois desciam e disseram que dormiram de vigília. Não passava de 30 minutos. Se passarem 1 hora ou mais, sabe o que é, né? Canções. Então, Mana Madre. Mana Madre está ali com Yahweh. Sabe o que significa isso, Mana Madre? Está... Ah, esse é angolano, já entendeste, né? Poxa, obrigado pelo apoio. No final da palavra hoje, vou contar uma boa coisa sobre o que o Senhor fez a alguém que me incentivou a permanecer aqui depois da mensagem de ontem. Glória a Deus. Amém. Tá bom. Depois então, já, deixa eu pregar. Depois você, depois eu vou te chamar. Não é para você abrir o microfone, nem tampouco para você mandar alguém para o geral. Continua a mandar para mim. Mas também aquele indivíduo que te ameaçou ontem, tá mal. Já lhe mandei a espada. Oh, espada! Ergue-te! Isso é o reino de Deus. Reino da justiça e poder. Não é para os aventureiros brincalhões, não. Ele possivelmente hoje acordou bem e ele disse assim: olha aí, olha o ser humano. Ele disse assim, viu? Me mandou a espada, eu estou embora aqui vivo. Sabe, tem um senhor que hoje perdeu a mente. Sim, depois vou te chamar. Mana Madre, vou te chamar depois. Um senhor que perdeu a mente, perdeu, está doente, ficou louco, perdeu o raciocínio. Mas primeiro começou com as enfermidades, câncer, sei lá, depressão profunda, mais profunda. Saiu da profunda agora para a loucura. Esse senhor trabalhou diretamente com o João Lourenço, é militar. Então, esse aqui é que o João Lourenço tinha dado ordem, quer dizer, lá na reunião, ele é que se prontificou para me matar. É que eles deram a missão. Não é que ele viria diretamente, ele é que tinha que recrutar as pessoas para. Vocês já sabem, porque a honra acaba aos generais, os generais não vão na frente do combate. O general manda sempre um capanga
e ele fica aqui a monitorar os resultados. E ele estava muito chateado, furioso. Segundo me contaram, ele falava, ou eu ou ele. As pessoas não entendiam nada. Toda hora, ou eu ou ele. Ou eu ou ele. Ou ele ou eu. Ultimamente, depois, segundo me contaram, tenho que acreditar no que vão me falando. Se alguém enganou, se enganou ele próprio, não me enganou a mim. Então, depois ligou para o homem, para o Johnny, estava a pedir, pá, não estou a aguentar, me ajude, me tirem essa missão, que não está fácil, não. Só que o Johnny, alguém da parentela desse indivíduo, que é maior que ele, foi interceder ao Johnny, pá, vamos lhe ajudar, o homem está mesmo, não, tem que fazer a missão. Está dada, está dada. Depois ficou descartado, doenças, depressão, ficou com problema de mente, agora já não é depressão. Mente louca, está chorando. Agora quer falar comigo, quer confessar. Ouviu? Mas quando eu mandava a palavra contra os meus perseguidores, parecia que não acontecia nada. Eu creio que quando ele assistisse a live, dizia: ele não me aguenta, eu não estou aqui. Acordei bem. A palavra é tão veloz, tem vez finge a palavra. Por isso a Bíblia diz que ela espera, que ela não volta vazia, sem primeiro prosperar naquilo que foi enviada. Então, se não volta vazia, espera. Fica mesmo aí ao teu lado. E você se vai gloriar. Viu? 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 Quando chegar a hora. Piu. E quando ele espera, também para o bem da tal pessoa. É incrível o caráter de Deus. A mesma pessoa que foi enviada para lhe ferir, Deus está a dizer ainda, quem sabe, que ele pode se render. Diz Deus, aquilo que a Bíblia fala é verdade. Deus não tem prazer na morte do pecador. É incrível como Deus ajuda os pecadores para não morrerem. Mas depois acabam mesmo morrendo. Porque a paciência de Deus tem limite. E todos os que morreram, Deus foi paciente com eles. Todos passaram desse mundo e foram no inferno. Cada um deles, Deus teve paciência. Por isso, quando Paulo fala a respeito daqueles que perguntam assim, então, por que que ele ainda espera, convence, trabalha por aqueles que não querem nada a saber dele? Não sei o que. Estás a ver? Como assim? Mais ou menos assim. Então, e Paulo disse, olha, porventura Deus não se compadeceu, não esperou, não suportou esses vasos da desonra durante muito tempo para depois serem destruídos. Ouviu? Eles já são vasos da desonra, mas ainda assim vai lhe suportar. É incrível que você está ouvindo. Deus suporta os vasos da desonra. Quem são os vasos da desonra? Não pense que de antemão Deus separou vaso da desonra, vaso de honra. Então, não teria nenhuma piada, né? Tu já nasceste como vaso da desonra, todo esforço que você fizesse, e nada valeria. Não. Todos os filhos de Adão nasceram para serem salvos. Agora a salvação é uma atitude individual, pessoal. Então, todo aquele que tomar atitude e fazer como ele manda, então se torna vaso de honra. Um dia era da desonra e foi, por isso você vai se encontrar o profeta, ou então, sim, o profeta foi enviado para ir até a casa do oleiro e Deus disse que queria falar com ele. E quando ele entrou, encontrou o oleiro, estava a fazer um vaso. E de propósito, o oleiro jogou o vaso no chão e quebrou. E tomou a mesma massa, não o mesmo vaso, porque aquele foi quebrado, e fez um outro vaso. Quer dizer que Deus faz novos vasos. Por isso, todos eram vasos da desonra.
Mas aqueles que crerem, aqueles que acharem a vida eterna, Deus os faz vaso de honra para o seu Senhor. E os vasos da desonra também vai lhes suportar, para ver se também tomam atitude como os outros fizeram para se tornar de honra. Ouviu? Quer dizer que não tem de antemão alguém que foi escolhido como vaso da desonra. Não tem. Ah, pela presciência de Deus, sim. O que é isso, presciência de Deus? Deus já sabe qual é o teu fim. Deus sabe que você não vai se salvar. Deus sabe que ele vai se salvar. Mas ainda assim, não põe em ação o que ele sabe do amanhã. Não pensa que quando aquele que vai para o inferno vir buscar Deus, Deus vai falar: você não precisa, tu já estás com. Não. Isso é algo fora de série. Aí que os americanos chamam isso da metanoia. Isso é metanoia. Os emocionados americanos chamam metanoia. Ou então, isso da metafísica. Isso é sobrenatural. Aliás, Deus mesmo é metanoia, é metafísica, é sobrenatural, é espírito, só se move no espírito. E por isso tem que se baixar e se humilhar, se diminuir para entender a matéria. São os humanos, né? Ok? Glória a Deus. É incrível. As pessoas querem brincar com as coisas sérias. Por que que Deus aparece com nomes que espantam a humanidade? É para lhes mostrar que ele é mesmo assim. Veja só, não, um adjetivo ou atributo de Deus: fogo consumidor, martelo que esmiuça a penha. Hum? Fogo consumidor, espada do Espírito, que é a sua palavra. El Shaddai, ou então Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. Olha só, os humanos ainda brincam com Deus, brincam com as coisas de Deus. Eles pensaram que Deus é um ser que está ao nível deles. Não. A única coisa, como disse o profeta, que faz com que Deus não destrua a humanidade são as suas misericórdias. Ó Israel, as misericórdias de Deus são a causa que vocês não são consumidos, pois elas são novas a cada amanhecer. Mas Jesus vem e diz assim: bem-aventurados são os misericordiosos de coração, porque serão chamados de quê? Ou vão achar, vão ver Deus, filhos de Deus. Quer dizer que quem não praticar misericórdia não vai alcançar misericórdia, mesmo sendo Deus misericordioso e suas misericórdias novas a cada manhã. Quem brincar com as misericórdias de Deus vai ver o outro lado de Deus, não do misericordioso. Um Deus irado, como disse aquele britânico aí, né? Um Deus irado, ou então pecadores nas mãos de um Deus irado. Deus irado, Deus de juízo, Deus de justiça, Deus que pune, Deus que mata. Jesus falou isso. Eu vou vos mostrar a quem vós deveis temer. Não temam aqueles que matam e não sabem onde colocar a alma, mas há um que mata e lança no inferno. É incrível. Por isso, quando eu me deparei com aquele angolano que se converteu no judaísmo, quando eu estava no monte, ligou para mim, ele vive no Brasil, ele já contei a história aqui, procurei Deus no Adventismo, não lhe achei, fui nas igrejas pentecostais, não achei, não sei o quê, não achei, então imigrei, agora achei Deus no judaísmo. Eu disse: como assim? Achar Deus no judaísmo? Você não sabia que Deus encerrou os judeus debaixo do pecado, porquanto eles rejeitaram o Salvador, a paz, foram visitados e rejeitaram, e assim foram todos encerrados debaixo do pecado, num sono profundo, até o tempo em que serão despertados? Ele diz: não, pois, tem várias correntes, tem duas correntes entre nós. Tem o judaísmo conservador e tem um moderado.
Nós acreditamos que Jesus Cristo é o Cristo. Aqueles outros é que não acreditam. Achei muita graça. Lhe ignorei, não quis entrar em pergunta. Se for hoje eu lhe dizer, epa, estás a querer dizer que uma fonte pode dar dois tipos de águas. Estás a querer dizer que podes colocar o vinho novo em odres velho. Estás a querer dizer que vamos tomar um remendo de um pano novo, aliás, um pano novo para colocar no remendo de um pano velho, pá. Ah, como é que é? Ah, como assim? Uma fonte a dar dois tipos de águas, salgada e doce. Como assim? A lei e a graça. Tira o primeiro, estabelece o segundo. Aleluia. E eles querem levar as duas coisas ao mesmo tempo. Ouviu? Esse é engano de Satanás. Mas uma coisa muito importante que ele falou, que eu achei muito importante até hoje. Por isso continuo a falar. Ele disse assim, sabe, a diferença entre nós judeus e vocês cristãos é que nós judeus buscamos Deus com factos, com actos, atitude, com objetos, com objetivos. Epa, como é que é? Objetivos não. Com propriedade. Vocês buscam Deus pela fé. E nós com ações, com objetivos, ou então, é incrível. Não digo com certeza, a fé mesmo é certeza. Com evidências, olha o termo certo é esse, que não existe tais evidências. Eles estão a dizer buscam Deus com evidências, mas nunca viram as evidências de Deus. Ouviu? Se fosse um debate, eu ia dizer, vou buscar Deus com evidência. Onde estão as evidências de Deus para com vocês? Nenhuma. Só que isso é brincadeira do evangelho da história. Por isso eles zombam, fé, 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 fé. Eles pensam que fé não tem obras. E aí depois a palavra se cumpre neles. Por causa de vocês, meu nome é blasfemado. Hoje, agora, não entre os gentios, entre os judeus e entre os religiosos das outras religiões que não têm nada a ver com o cristianismo, como o Islão, o budismo. Ouviu? Por causa disso. Por causa dessas brincadeiras. No fundo, o que ele queria dizer, só que ele não quis, não entendeu. O que ele queria dizer é que há muita mentira entre vocês. Ninguém vive o que fala. Ninguém pratica o que fala. Há muita hipocrisia. Mas nós, o que ele queria dizer, quando eu te dizer assim, sim, não, não. Ok? Mas naquele dia também ele me reconheceu e disse: eu vejo algo diferente em você. Eu vejo, tu tens o espírito de João Batista. Eu dentro do meu espírito de João Batista, ou o próprio João Batista. Muitos queriam me diminuir. Começaram a dizer, não, ele tem o espírito de Elias. O quê? Espírito de Elias? Ou o próprio Elias? Agora, quando se fala espírito de Elias, é Elias. Quando o anjo falou que João viria no espírito de Elias, não estava a dizer que ele não é Elias, é só o espírito. Eles é que tentam interpretar isso. Ah, o espírito de Elias. Espírito de Elias. Tá bom, não é isso que eu queria dizer. Isso tudo é só para começar. Sabe, estamos a viver os dias em que o homem alcançou uma dimensão muito grande, a uma estatura fora de série. Mas ainda assim, no mundo físico, vê-se, parece que uma derrota incrível. Veja-se, parece que é em vão o nosso trabalho, ok? Eu estava agora aí a falar com a Soninho, e ele me disse assim, olha, tem um trabalhador, sério, uma obreira que trabalha aqui. Disse, ele teve uma experiência incrível. E ele viu, não precisa contar no princípio, que também já não vou me lembrar todos, mas só que eu mais tomei lá é isso aqui. Que o homem subiu no altar, e a igreja estava cheia,
mas todo mundo estava aterrorizado. O homem desceu no altar, não precisava mais aquele alvoroço quando desce, todo mundo quer tocar. O medo fazia com que ninguém se levantasse para tocar o homem. O homem saiu fora e começou a destruir troncos, blocos lá fora, porque havia muita brincadeira na igreja e não sei quem. Aí depois apareceu um homem alto, gigante, estava a rir, a zombar, e ele dizia: Viu? Não te reconheceram? Né? Estás a ver? Né? As pessoas não estão te reconhecendo. Em outras palavras, viu o que eu te fiz? O povo não quer saber nada de ti. Até os que estão na igreja estão a te ouvir, estão a entrar aqui, tá... viu? E segundo a nossa irmã, disse que o homem fez assim a mão e diz assim: Olha, hoje eles não me reconhecem, mas amanhã vão me reconhecer. E depois disse: A morte vai te seguir. E ele fugiu em altos gritos. Sabe, esse é o Principado de Angola. O Principado de Angola preparou essa nação para esse dia. 27 de maio foi o começo, para não falarmos da colonização. Aquele sangue que se derramou aí foi um grande sacrifício que foi feito. E os angolanos, paiados, como se diz na gíria angolana, vendidos, mentes cauterizadas, bloqueadas, escravos de consciência, tímidos, medrosos, tudo isso. E foram entregues ao regime do MPLA juntamente com seus associados, a prostituta e as suas filhas. E assim o povo ficou mantido na escravidão do pecado. Não somente o 27 de maio, mas a guerra que seguiu dos 27 anos, viu? 27 de maio, 27, é muito forte, né? É? Depois da guerra dos 27 anos, o sangue que se derramou fortificou o principado e as potestades, e também os macumbeiros, e toda a corja. E assim, eles estavam a se preparar, porque eles sabiam que o homem poderia entrar na guerra um dia. Prova de que, quando se derramou o sangue do 27 de maio, o homem já estava na terra. Quando se deu a independência, o homem já estava na terra. Antes da independência estava aqui. E prova de que tudo isso foi projetado por causa do homem. Disseram: enquanto ele é criança, vamos nos fortificar, vamos preparar o exército, vamos fortificar as potestades, vamos fechar os seus já estavam fechados, fazer os seus de bronze, mais bronze fundido. Então, quando ele entrar na guerra, é incrível. Primeiro vai ser difícil nos romper, e quando ele nos romper, o povo continuará bloqueado. Cada vitória vai parecer como que não houve vitória. Assim, eles pensaram que poderiam me frustrar com isto aqui, mas não fizeram nada senão aquilo que passou com a permissão do alto. Por isso, agora ele se vangloria, dizendo: é isso que nós te fizemos, ou eu te fiz. Mas uma coisa eu quero vos dizer: a revolução vai triunfar. O mesmo Deus de paz permitiu que isto acontecesse assim, para que chegássemos mais longe, porque nós precisamos ir até na fronteira, precisamos cortar a meta. Então, veja só que a história se repete. Já aconteceu isso com Israel. E o próprio Deus lamentou a respeito de um povo que ele tomou com seu poder, com muito amor, com zelo, os criou,
lhes levou como ai leva o seu filho, com sinais e maravilhas, puniu os seus adversários, mas viraram as costas contra ele. E aqui está, por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 1, no primeiro capítulo. Vamos começar no versículo 2, diz a Bíblia: Ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos, exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Criei filhos, exaltei-os, os exaltei, mas ainda assim eles prevaricaram contra mim. Está a falar o Senhor. Olha agora o que Deus fala. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ouviu? Deus teve que tomar os animais, quer como o boi como a jumenta, para fazer a comparação. Se até o boi conhece o seu possuidor, ou então o seu dono. Quando o dono, estás a ver, quando mais ou menos alguém vai num curral, quando o boi vê o dono, ele vem de saudar. Ele sai. Ele segue o seu dono. A jumenta ir. A jumenta, segundo o profeta Isaías, Deus, através do profeta Isaías, conhece a manjedoura do seu dono. Não esquece. Pode passear. Depois volta e vai entrar na manjedoura do seu dono. O boi conhece o seu possuidor, o seu dono também. Mas aquele povo que Deus está chamando, o meu povo, Israel, meu povo, não tem conhecimento, não entende. Vocês entenderam o trabalho que Israel deu a Deus? Criados, exaltados, mas ainda assim prevaricaram contra ele. Não conheceram, não entenderam. Não que eles não entenderam porque eles negligenciaram em entender, em saber das coisas. Porque eles amavam e amam até hoje as suas vidas. Por isso desprezaram a vida. Jeremias fala disso. Que eles desprezaram as águas correntes e tranquilas, refrigerantes, que Deus deu para eles e preferiram as cisternas rotas. Preferiram as cisternas rotas. E veja o preço que Israel pagou na caminhada. Porque com Deus não se brinca. Deus é amoroso, é amor. Mas não se esqueçam. É um Deus que se ira, que pune, que julga, que mata, que condena. Por isso, a história de Israel é repleta, é feita de muitos castigos. Se Israel até hoje continua no coração de Deus, não é por causa de Israel, por causa do próprio Deus. Se Israel até hoje continua no coração de Deus, é por causa da promessa que Deus deu a Abraão. E Deus, sendo um Deus que vela e zela pela sua palavra para cumprir, um Deus fiel, então por isso, mesmo obstinados, desviados, Deus ainda continua a esperar. Por isso, desta vez, já, veja só a última vez que ele fez, a penúltima, aliás. Durante muito tempo, Moisés sofreu no deserto 40 anos. Várias vezes Moisés quis largar a missão. Onde é que eu gerei esse povo todo? Esse povo obstinado, Deus. O povo que me entregaste para apacentar são duros de coração. 40 anos Moisés sofreu. Entraram na terra de Canaã, depois que os primeiros foram mortos, seus pais, os filhos fizeram pior que seus pais. É incrível. E chegou até Emanuel, foram totalmente rejeitados. E Deus já não lida mais com eles. Falei isso hoje no Facebook. Deus deixou de lidar com... E não estou falando história. Vou chegar até a igreja hoje.
Deus deixou de lidar com este povo, lhes puniu de uma maneira que você não imagina. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos e não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar deserta. Onde andam as outras tribos de Israel? Só estamos a ver aí a Judeia, a Judá, até tribo de Judá. Outros andam dispersos. Vossa casa vai ficar deserta e não me vereis mais, até que venha o tempo, viu? Rejeição, não total, para muito tempo, até o tempo determinado. E não me vereis mais, até que venha o tempo em que vocês reconheçam: bendito é aquele que veio em nome do Senhor. Por isso, toda tentativa de trazer os judeus para Cristo é em vão. Agora, não estou dizendo que um ou outro não pode. Hoje vamos receber um testemunho que veio da África do Sul, que não significa conversão, né? De uma judia que alguém orou para ele, depois não dormia porque era viúva, a nossa irmã Cabral. E ele lhe mandou o meu vídeo, e esse vídeo está traduzido em inglês. Ele é judeu sul-africano. E ele disse: olha, como tens problema de insônias, quando você ouvir essa mensagem, tu vais dormir. E ele mandou mensagem a dizer: gostei muito do teu pastor. O teu pastor tem uma energia maravilhosa que transmite paz. E eu falei na Cabral, primeiro judeu a reconhecer. Pergunta a Ana Lorena, outro bloqueou a Ana. Eu falei, isso é maravilha, pá. Excepto aqueles também que foram curados de coronavírus. Eu disse, gostei do teu pastor. Sua mensagem transmite maravilhosa paz. Ok? Um outro, pode se converter um outro, mas a nação não. E um outro com dificuldade. É quase impossível. Por quê? Não me vereis mais até que venha o tempo em que vocês reconheçam que eu sou o Cristo. Todos encerrados debaixo do pecado. Mas ainda tem cristãos que estão a dizer, vamos orar pela paz de Israel. Tem cristãos que estão aí lá na praça, não sei de quem, né, para ir pregar aos judeus. Eles falam, Jesus, salve-se. Depois até as crianças eles cercam, começam a lhe tirar pedras e tiram a fotografia e põem aí, fui vítima dos judeus. Perseguição religiosa. Vê, por exemplo, eu não posso me atrever para ir pregar o evangelho na Judeia. Agora, na Judeia tem muitos povos, claro. Tem muitos povos, tem muitas misturas. Mas não faria isso. E não me vereis mais até que venha o tempo em que vocês reconheçam: bendito é aquele que veio em nome do Senhor. Ainda não reconheceram? Vai ao judeu e diga a ele: Jesus Cristo é o Filho de Deus. E vai te falar: não, isso não tem nada a ver com isso aqui é para vocês. Eles dizem que Jesus é filho de um soldado romano. Diz: Jesus é o Cristo dos europeus e africanos americanos. Nós não, o nosso Cristo ainda não veio. Estamos à espera do nosso Salvador. Eu tenho um rapaz que está no Brasil hoje, que eu evangelizei, depois trabalhamos juntos no Alfa 5, e no Alfa 5 ele estava no posto do bem, na casa de um casal judeu, onde ele fazia guarda. Então, e ele com aquele atrevimento, foi lá pregar a mulher do judeu. Você trabalhava na embaixada, ou como é? Então ele disse, olha, não, na altura até eu ainda não tinha lhe conhecido. Ele era católico na altura. E ele foi falar da Maria, da Mamã Maria. Ele falou, vocês conhecem a Maria, a Mamã Maria, Jesus? O judeu disse, não, eu nunca nem ouvi. Isso é para vocês. Isso não é para... Mas ele, rapaz, na sua ignorância, falou, mas essa Maria é lá de quê? Da Nazaré? Nasceu em Nazaré, Jesus Cristo em Belém, da Judeia. Eu falei, não, nós não. Ele, como não sabia nada, quando ele me viu, foi me perguntar, mas isso é complicado. Como é que esse Jesus nasceu em Jerusalém, em Belém?
da Judeia. A Maria é de Nazaré. A judia está lhe falando, não, isso não. Mas me explica lá, eu disse, não, você é um ignorante. Eles rejeitaram o Filho de Deus, seus pais, e os seus filhos continuam a rejeitar. Eles não querem saber disso, eles não creem que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E ele entendeu, não sabia. Eu disse, claro. Então, mas agora vamos para a realidade atual. Porventura não se repete a história. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas a igreja, já não é Israel, porque o Israel de ontem agora tem o Israel espiritual que é a igreja. Mas a igreja não conhece e não entende. Não tem conhecimento e não tem entendimento. Mas por que a igreja não tem conhecimento? E também entendimento. Presta atenção. O homem só poderá entender as coisas de Deus, conhecer Deus, quando o homem tiver ou receber o Espírito de Deus. Toda tentativa de buscar Deus sem Deus é um fracasso. Como assim? Buscar Deus sem Deus é um fracasso. E os que acham Deus que não tinham Deus? Sim, a condição é essa. Os que não têm Deus, para acharem Deus, tem que ser na palavra de Deus. E o que o diabo fez? Trouxe falsas palavras de Deus, falsos evangelhos, e colocou aos humanos. E os humanos buscam Deus nos falsos evangelhos e nunca acham Deus. É impossível. Paulo fala isso. Que aprove Deus salvar os que crerem pela loucura da pregação do evangelho. E o mesmo Paulo vai longe. Pela sabedoria dos homens, os homens buscaram Deus e não acharam Deus. Mas na sabedoria de Deus, se os homens buscarem Deus na sua sabedoria, não deles, vão achar Deus. E o diabo é inteligente. Por isso trouxe filosofias na igreja, teologias, ensinos de mentira, de engano. Então, você vai buscar a verdade com mentira? Se até os que estão a buscar Deus com a palavra tem que buscar de todo o coração para você achá-lo. E você que está a buscar com as palavras dos homens. E Paulo disse: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, o pecador, quando ele vir buscar a Deus com a palavra de Deus e fazer o que a palavra manda, vai achá-lo. E depois de achá-lo, deve permanecer na palavra de Deus para poder crescer com Deus. Em Deus, como diz aí o padre. O padre fala muito, com, por, com, em. Com Cristo, em Cristo, por Cristo. Ai, como me cuidava. Eu era adolescente quando o Paulo fazia essa oração, o padre fazia essa oração. Eu gostava, ficava, não, hoje não vai orar assim. Ai, ele falava com Cristo, pro Cristo, em Cristo. Sentia muito bem. Não é que é paz, não. As palavras, eu via palavras líricas, como se fosse um poema, com Cristo, em Cristo, por Cristo. Agora você veja. Escuta muito bem. A história está a se repetir, pá. Eles não têm conhecimento e também não entendem. Como poderiam ter conhecimento e entender se porventura não lhes fosse pregado a palavra da verdade? Paulo também fala disso. Como poderiam se salvar se não lhes fosse pregado o evangelho? A verdade. E como creriam naquele que não ouviram? E como haveriam pessoas a pregar se primeiro não fossem enviados? Ouviu? Há uma condição, é um pacote completo. Não é só ir pregar. Não é só pregar. Se eu pregar a um Cristo que eu não conheço, então meu evangelho
é falso, é mentira. Jesus disse a Nicodemos: nós falamos o que sabemos e testificamos o que vimos. Jesus estava a dizer: eu sei o que estou falando a respeito de Deus. Sabe por quê? Porque eu lhe conheço. Por isso agora posso dar o testemunho. Quem dá o testemunho do que não viu é falso testemunho. Ela é uma falsa testemunha e o testemunho que ele deu é falso. Por isso, no livro de Apocalipse diz que Jesus é a fiel testemunha do Pai. E um dia Jesus disse aos judeus: se eu disser que eu não conheço o Pai ou Deus, eu seria mentiroso como vocês. Eu conheço, dele eu sou, estou a ouvir dele, mas vocês não conhecem. Eles também disseram que nós conhecemos, disse, vocês conhecem Deus onde? Jesus disse, vocês conhecem? Vocês não conhecem Deus? Se vocês conhecessem Deus, vocês me amariam, porque Deus me enviou até vocês. E se vocês fossem filhos de Abraão, vocês viveriam a fé e a vida que o vosso pai viveu. Abraão obedeceu a Deus todos os dias da sua vida, mas vocês fazem as obras do vosso pai. E eles disseram, nós somos nascidos de prostituição, estás a querer dizer que nós somos bastardos e tal, nosso pai... Não, eu disse, espera, bem, muito bem. Como é que é? Hein? Seu boi conhece o seu dono e a jumenta a manjadora do seu possuidor, ou do seu dono. Calma aí. Cada um viu do seu pai. Jesus disse, tudo que eu estou a falar e que estou a fazer é o que eu aprendi com meu pai. Vocês também o que estão a viver, a fazer, a praticar, é o que vocês aprenderam com o vosso pai. E eles perguntam, quem é o nosso pai? Vosso pai é o diabo. Por isso vocês são assassinos, mentirosos, pecadores, adúlteros, fornicadores, violadores de mulher, hipócritas, assim como vosso pai, mentiroso, pai da mentira, assassino, quando ele quiser falar, fala o que é próprio, não permaneceu na verdade e não há verdade nele. Ouviu? A história se repete. Ninguém vai ter conhecimento se não tiver a mente de Cristo. E ninguém vai ter a mente de Cristo se não achar Cristo. E ninguém vai achar Cristo se não houver verdadeiro arrependimento e fé nele. Por isso, Jesus mostra a condição para lhe achar. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E assim sereis salvos. E agora, existem falsos arrependimentos que geram falsas confissões. Aí já se diz que isso não é arrependimento, são remorsos. É como um prisioneiro que sai da cadeia, como a Netinara, a famosa Netinara, saiu da cadeia, virou crente. Virou crente, foi na igreja, contou testemunho. Por quê? Porque os ares da cadeia estavam nele, porque lá fingia, lá buscava Deus, aquele Deus desconhecido, porque os tais que vão nos pregar Deus não conhecem a Deus. E quando saiu, ainda estava naquele clima da cadeia, aquela dor e também o conforto falso que ele recebia dos pregadores. Então se comportou durante um tempinho, não se comportou, mas falou como crente. Não durou nem uma semana, outra vez foi fazer confusão, foi lutar. Ouviu? Não, até não precisamos falar da Netanara. Vamos falar de um bandido. O bandido vai para a cadeia, porque roubou, matou. Fica lá 10, 15 anos. Esse sofrimento é fome, é incrível. Quem esteve lá que te conta, como eu. Eu já fui na cadeia, no passado, no mundo. Sei o que é cadeia. Cadeia do recrutamento. Então, aqueles que você te prende para... Até te prender para te levar na tropa, mas estás preso. Então, preste atenção. E depois sai. A pena termina. Aqui em Angola os pais pagaram dinheiro da corrupção, lhe tiraram. Na primeira semana, aquele miúdo não vai roubar? Não vai. Não vai. Vai ficar fechado em casa. Quando os amigos irem lhe visitar, até vai se esconder. Vai falar na irmã. Diz que não estou. Por causa do quê? Dos remorsos
que ele terá o sofrimento que ele passou aí. Você pode soltar os amigos, não me procuram mais, não me procuram. Será que vai continuar assim? Não. Viu o que é que faz o falso arrependimento? Alguém mata, pum! Depois diz, pequei. Ai, é a consequência que ele está temendo. Depois vai voltar a matar. Então, mas o verdadeiro arrependimento é aquele que vem de coração, do coração, que sai no coração, aonde a pessoa que se arrependeu não tem prazer de voltar a praticar as mesmas obras. E Jesus Cristo, através do seu Espírito, conhece as intenções dos corações, sabe até sondar os rins, sabe a profundeza do homem, não é igual ao homem. O homem carnal não entende nada nas coisas de Deus, nem pode esquadrinhar outro homem. Mas o Espírito do Senhor, se até as profundezas de Deus ele entende, conhece, quanto mais o homem. Então ele sabe que esse homem está fazendo de todo o coração. Não tem prazer de voltar, não está a fingir. É um verdadeiro arrependimento. Então, para ser ajudado, recebe o Espírito de Deus. E quando ele receber o Espírito de Deus, aí acabou. Nova criatura sou. Eu sou nova criatura no Senhor. Eu sou nova criatura, nova criatura. E Paulo disse que as coisas velhas passaram, pois está em Cristo Jesus. Nova criatura se tornou. Ouviu? Para viver em novidade de vida. O Espírito que entrou dele chama-se Espírito Santo. Isto é, vai começar a guiá-lo em toda a verdade. E é um espírito também que faz ciúmes, que não vai admitir que seja traído e vai usar todos os métodos e meios necessários para corrigir através de repreensão e açoites e exortação, tudo isso aí. Ok? E a pessoa entra no caminho, que é o caminho estreito, para seguir as pisadas de Jesus. E o espírito guiando a pessoa. É no céu. Eles querem entender. Como poderiam entender? Não é possível. Agora, por que não entenderam? Fizeram-se negligentes para entender. Eles sabem o que eles fizeram? Olha aí. Eles queriam conhecer Deus. Pularam as etapas. Não entraram pela porta. E entraram por outro lado. E Jesus disse: aquele que entrar não pela porta, esse é quem? Salteador e ladrão. Mas há uma porta que tem que se entrar. Você tem que entrar pela porta. E uma porta estreita. E só entram na porta aqueles que foram dignos para entrar na porta. Isso é que se arrependeram e creram. Então são convidados a entrar no reino. E receberam o Espírito do Senhor. E depois do que segue, tomam a cruz. E não pense que há uma distância. É aqui, você recebeu o Espírito Santo e és convidado a tomar a cruz. E também é convidado a seguir o Senhor. Follow me, siga-me nos passos de Jesus. Todos os dias da tua vida. Isso aqui é cristianismo. Eles entenderam isso? Não. E eles vêm vos encher de tantas letras, tanto lixo, o lixo do mundo, as bolotas dos porcos, que ainda vai criar situações nas vossas mentes e vão ficar com mentes cauterizadas, e depois disso vai trazer todo tipo de frustração. O apóstolo Paulo disse que se alguém vos pregar um outro evangelho que eu não vos tenho pregado, esse tal alguém, se receber esse outro evangelho, com certeza ele vai sofrer. Só o evangelho do alto é que traz paz. Aleluia! Ó, vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Aprendam comigo, pois eu sou manso e humilde de coração, e tereis refrigério em vossas almas. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Sou no reino de Deus. Ouviu? A judia disse que as minhas mensagens lhe transmitem maravilhosa paz. Por quê? Porque eu estou a falar a verdade. Eu estou a pregar a verdade. A verdade que é espírito e vida. Qualquer um que ouve é compungido. No dia do Pentecoste, aqueles mais de 3.000 almas que se converteram vieram de uma reunião.
vieram de uma reunião religiosa, pois havia festa no templo. Eu não sei quantos metros ou quilômetros dividia entre o cenáculo e o templo, porque aquilo também não era uma grande cidade. Havia uma distância entre o templo de Salomão e o cenáculo, que é a sala na casa onde estavam os discípulos de Jesus, com as mulheres que se reuniam aí, esperando a promessa do revestimento do poder. Eles eram poucos, mas veio uma multidão, mais de 3.000. Não somente vieram da festa, mas a maioria vieram da festa, porque ouviram um barulho, porque havia festa do Pentecostes naquele dia. Ouviram? E Jerusalém estava cheio. Deus também gosta de procurar momentos oportunos, né? Oportunidades, né? Deus é Deus de oportunidade, estava cheio. Não viu? Ressurreição de Lázaro, também a cidade estava cheia. Ah, ouviu? É muito forte, mano amado. Então, feito isso, ah, eles vieram, mas não vieram para ouvir a verdade, nem sabiam, tá vendo? Eles achavam que aquilo era a verdade. Eles achavam que a verdade estava lá com o sumo sacerdote e sua cúpula dos maçons feiticeiros. Mas quando eles vieram para assistir para o que está mais ou menos bilo na nossa terra, bilo, confusão, mas é o que é esse barulho aí? É o que? Por isso, no meio deles, o diabo usou pessoas, não, eles estão bêbados, estão todos embriagados. Aqueles zombadores, os escarnecedores, sempre nunca faltaram. Aliás, o diabo sempre vai usar alguém. E Pedro mandou calar, calem-se, prestem atenção. Esses aqui não estão bêbados, não. Aliás, são 9 horas. Essa é a terceira hora do dia. Porventura, essa é a hora dos bêbados. Os que se bebedam, não se bebedam à noite. Hoje até de dia. Antigamente significa só bebiam de noite. Hoje, hoje não tem hora. Olha a hora! Ok? Nem Johnny. Lá em Portugal, então, os velhos estão todos bêbados, todo dia. Os que se embebedam de noite. Essa é a hora terceira. É a terceira hora do dia. Como assim? Vocês estão a ver aquilo que disse o profeta Joel, e que nos últimos dias Deus iria derramar o seu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas irão profetizar, e eu iria mostrar sinais nos céus e na terra com fogo, sangue e fumaça. Sobre os meus servos, minhas servas também iria derramar o meu espírito. E a dizer que naquele dia todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Pedro continuou ainda. Sabe o que aconteceu? Porque Pedro recebeu a vida de Deus, foi revestido do poder do alto. As palavras de Pedro mexeram com a estrutura humana, mexeram com as pessoas, não somente trouxeram paz, mas convenceram. A Bíblia diz que todos foram compungidos e começaram a clamar com lágrimas e choro: varões galileus, o que nós vamos fazer para sermos salvos? Aqueles que foram para assistir agora estavam a pedir: qual é o caminho, qual é a regra, o que é que devemos fazer? E Pedro disse: arrependam-se e creiam naquele que vocês mataram e sereis salvos, vós e os vossos filhos, pois também vocês são filhos dos profetas e a promessa diz respeito a vocês também. Aleluia! E todos, não todos, mas mais de 3.000 almas se renderam, se vergaram, aceitaram Jesus e foram batizados e receberam o Espírito Santo e foram salvos. E desde aquele dia nunca mais voltaram no templo para ir assistir mais aquelas brincadeiras aí. Quem achou a vida, isso lhe incomoda. Se você não sabia. Quem achou a vida, a mentira lhe incomoda. Vai só você que já recebeste o Espírito, não somente ouviu a verdade e recebeu o Espírito, vai ouvir um pregador. É capaz de você dizer: seu mentiroso, para com as suas mentiras. Vai falar: ei, cala a boca, seu mentiroso, o senhor vai te ferir. Tanto falar, é? Você vai assistir um pentecostal ou então da Universal com aquele, porque olha, a Bíblia diz que o sol, a Bíblia diz que a água viva, eu tenho água viva, vai te mostrar. Está aqui, está escrito água viva, está aqui água viva. Você vai dizer: seu falso mestre, água viva é Espírito Santo, ok? Não engana o povo. Por quê? Porque você agora é um iluminado.
Não é esses iluminados aí da América e do Ocidente que dizem que são iluminados. Mas eles também, para falar que são iluminados, há um segredo. Quero vos falar desse segredo. Querem que eu vos fale o segredo? Por que que existe um povo que se chama de iluminados? Um grupo de pessoas. Querem? Não, vocês não querem nada. À luz da palavra de Deus, eles todos são cegos. Mas segundo o mundo, eles são sim iluminados. Sabe por que que eles se chamam de iluminados? Já vos falei outro dia. E volto a falar talvez com mais profundidade. Sei lá, talvez a vez passada com mais profundidade. Vou repetir, como disse Paulo, para vossa segurança. O mundo é uma caixa de segredos, de mistérios. O que você vê não é o que é. O que tu vês é o aparente. O que é você não vê. Ouviu? Tem segredos mantidos em segredo. Desde o dia que o reino foi resgatado nas mãos de Adão, este segredo que estava na mão de Adão ficou com Satanás. E Satanás tem revelado esses segredos aos seus que ele achar conveniente. E esses é que têm a chave, esse segredo é a chave, as chaves do mundo. E como vocês não têm a chave, não conhecem, nem sabem que existe essa chave, esses segredos, esse selo, esse código, aliás, selo não, esses códigos, então eles dominam a seu prazer todos os outros. E eles consideram os outros de não somente ignorantes e tolos, mas acima de tudo cegos e mortos em pés. Ouviram? Mas que segredo é esse? O segredo do mundo espiritual não é do mundo físico, não. O mundo físico é fotocópia e o mundo real é o espiritual. Desde o dia da queda de Adão, o mundo espiritual do mal domina o mundo físico e tudo que nele há. Pois, como disse o apóstolo, que o mundo jaz no maligno. Ok? Esse segredo que você está a ouvir é a sabedoria. Esse segredo que você está a ouvir são os mistérios, ou então a ciência. Existe da parte de Deus, existe da parte do diabo. Quando o diabo veio implementar o seu reino, também imitou tudo que há no reino de Deus. Ele também criou as suas regras, seu sistema, imitando o sistema de Deus. Ok? A única diferença aqui é injustiça e no outro lado é justiça. Mas também a tal injustiça, não pense que ela é aplicada a olho nu. Eles se escondem atrás da falsa justiça para praticarem as injustiças. Estão a entender? Por isso que o mundo é mundo dos fortes. Há uma corrida muito grande, desenfreada para as pessoas alcançarem esse segredo, para alcançar esses níveis espirituais, para poderem estar no comando do mundo, para dominarem o mundo. Quem descobriu, domina. Assim como foi falado a Davi. Deus falou a Davi, domine no meio dos teus inimigos. E eles conseguem reinar porque eles têm o segredo, tanto da sabedoria como da ciência de Satanás. Como assim de Satanás? Porque não tem de Deus. Não teve. Foi resgatado. Hum? O homem perdeu tudo em Adão. E o pecado piorou ainda mais, mesmo com a redenção. A redenção de Jesus Cristo se tornou como se fosse em vão. Por isso já vos falei que Satanás me apareceu e disse assim, falava a Jesus, Jesus, tu morreste na cruz, mas o teu povo odeia a cruz. Em outras palavras, tua morte foi em vão. Eu não estou a dizer que a morte de Jesus foi em vão. Esse é o diabo que está a falar isso. Por causa do homem amar o que é o mundo. O homem ao amar o mundo, a morte de Jesus Cristo não lhe alcança. O homem a ver em pecado, a morte de Jesus Cristo está sem feito para ele.
a não que ele volte para Jesus, então o sangue de Jesus Cristo terá efeito sobre ele. Entenderam? E o diabo, sabendo que todo mundo está atolado no pecado, então ele rui-se sem oposição. E diz: onde estão os remidos do Senhor? Aqui estão só os meus remidos. Que aparece alguém que diga que ele é remido. E como diz a Bíblia, o mais justo no meio deles é pior do que o espinheiro. Se aparecer a dizer eu sou justo, o diabo vai rir. Isso é pior do que os outros. Ok? Estão a entender? Por isso, conhecendo esses segredos, eles se consideram como pessoas. Por isso, vocês andam a ver os europeus. Então, vamos abrir o jogo agora. Os europeus todos arrogantes. Esse é o segredo. Porque os americanos são europeus. Por isso você vê, os asiáticos e os europeus se consideram com os melhores povos do mundo. Você está pensando o quê? Você não está vendo que eles é que fabricam essas coisas? É o segredo. Por que os africanos não fazem isso? O quindoque da África é só mesmo para se matar, acabou. Mas para comandar o mundo, o segredo foi revelado aos dois filhos do Caim, de Noé. O outro não, foi amaldiçoado. Estou falando do mundo maligno, depois que se corromperam. Quer dizer que aquela maldição espiritual que foi para quem, quando o diabo também tomou o controle deles, ele também implementou ela. Estão entendendo? Por isso você vê, os europeus andam com ombros levantados e eles dizem, sem nós, o mundo não é nada. Todos dependem de nós. Você está pensando que para eles fabricarem essas coisas aqui, é a ciência da escola? Quem te falou isso? Quem que te disse que para eles fabricarem, criarem ciência, estudaram muito? Mentira! A ciência é magologia. Sabe o que é magologia? Astrologia. Eles entraram nas profundezas de Satanás para Satanás lhes revelar os códigos, os segredos. E aí depois descobrem que estava oculto. Então tudo que estava oculto quando for é um mistério, é ciência, os mistérios do mundo. Porque o homem perdeu isso em Adão. Por isso eu vim resgatar isso, para implementar no milênio. Estão a entender? Vocês estão a entender? Vocês estão a entender? Eu, olha só, e esses cristãos superficiais, modernos, falam em vitória. Vitória a Deus dará a nós. Eu sei. Qual vitória? Nós somos mais que vencedores. Qual vitória? Maior é que aquele que está em nós. Quem é que está em vós? Ouvistes? Eles até zombam, riem dos cristãos. Por isso eles chamam cristianismo é coisa dos estúpidos. Por causa disso. Meu nome é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Porque eles sabem que eles é que criaram essas regras. Eles é que criaram essas regras, todas essas igrejas e doutrinas, são deles. E você está se vangloriar em um debate dizer, esquece isso aí, pessoal, você não sabe nada. Sabe o quê? Você não sabe nada. Quando alguém está se vangloriar no coaching, está se vangloriar no Deus de teologia, está se vangloriar, eles vão falar, sabe quem é que criou isso? Somos nós. Nós criamos para nós angariarmos mais. Não somente almas e mais dinheiro também, ok? E as pessoas estão a buscar Deus nas organizações satânicas.
nas palavras do diabo, nas ciências humanas que vieram do diabo. Marx, para fundar o comunismo, ou então a sua doutrina marxista, viveu uma vida inteira em jejum e não tomava banho para se tornar um dos filósofos da nossa era. Esses todos os cientistas que você está a ouvir aí fizeram um grande sacrifício a Satanás para receberem o entendimento das coisas. Eu não estou a dizer que as pessoas deveriam fazer isso, porque isso também não vale nada. Como disse o apóstolo Paulo, todos correm, mas só um leva o prêmio. E eles correm, levam o prêmio, mas um prêmio da corruptibilidade que não vale nada. Porque a ciência vai cessar. Aleluia. Estou a falar as ciências humanas, mas a ciência de Deus vai permanecer. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Ouviu? Sabedoria e ciência de Deus. Isto, eles é o inverso. Eles também têm a sabedoria e ciência de Satanás. E eles conseguem governar o mundo, dominar o mundo a seu belo prazer. E as massas são manipuláveis. Vocês vão ver o povo de Moçambique daqui a pouco vai tudo virar. Confiar no desleal. Entenderam? Por isso, as pessoas, para terem o entendimento, ou então conhecimento de Deus, têm que ter Deus. Para crescerem no conhecimento de Deus, têm que ter Deus. Por isso, Paulo disse: até que todos nós os quais, os filhos de Deus, não é de religiosos desviados, até que todos nós cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a medida do varão perfeito e a estatura perfeito, sim, e a estatura completa de Cristo. Mas deixa tirar lá, conhecimento do Filho, até que todos cheguemos ao conhecimento. Mas para você chegar ao conhecimento de Cristo, tens que conhecer primeiro o próprio Cristo e as suas bases, aleluia, iniciais, que Paulo chamou os rudimentos da doutrina de Cristo. Tens que começar como menino para tomar leite racional, é importante. E dele você vai crescendo. E depois para ser substituído o leite com um alimento sólido, para ser um homem experimentado. Está fora, quer tomar o leite. Não. Está fora, toma a balota dos porcos. Entrou, vais começar a tomar leite racional, cheio de vitamina. Se a palavra de Deus, na superficialidade, claro. E aí depois você agora é responsável para aprofundar, para buscar as profundezas de Deus. Quanto mais você buscar a Deus, mais você vai ter Deus. Ouviu? E a sua mente começa a ser transformada. Paulo disse: vamos renovar a nossa maneira de pensar, o nosso entendimento, e assim vamos experimentar qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo. E eles estão conformados com este mundo. Eles pensam que Jesus é mundano, Jesus é santo. Só os santos podem desfrutar na mesa do Senhor. Só os santos podem comer o pão vivo que desceu do céu. É isso que Jesus falou à mulher sirofinícia. Não se pode entregar o pão dos filhos aos cachorros. Os cachorros só devem comer debaixo as migalhas que sobram na mesa dos filhos. O pão é para os filhos. Oh, vistes? E esse pão é o pão vivo que desceu do céu. E não é o maná que foi dado aos israelitas. Comeram e morreram todos no deserto. Mas aquele que comer deste pão que desceu do céu não vai provar a morte. Essa é a palavra de Deus vivo que dá vida àquele que a come. Aleluia. Tem que comer o rolo da palavra do Senhor para fazer doce a tua boca e amargo o teu ventre. Tem que comer, aleluia, para desfrutar na presença do Senhor, as iguarias na mesa do Senhor. Até no deserto tem pão para sustentar os famintos na presença do Senhor. Oh, aleluia. Vocês têm que se tornar como Davi. Oh, glória
glória a Jesus, o faminto pela presença do Senhor. Mas esses cristãos religiosos têm a sede do mundo, e assim vão buscar o mundo, e vão beber do mundo, e vão comer o mundo, e o mundo mata. Mas aquele que tem a sede da justiça, a sede e a fome de Deus, vai buscar a água de Deus, vai buscar o pão de Deus, sim, e vai, aleluia, glória a Jesus, buscar até achar. E Davi se comparava com a corça que clamava pelas correntezas das águas. Assim é minha alma, como o jornaleiro que espera, glória a Jesus, pelo salário. Assim é minha alma, como a terra seca que espera, anseia pela chuva. Assim é minha alma, oh minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere no Senhor, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, ó Deus, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja, é uma terra seca e cansada, onde não tem água para ver a sua glória, como eu te vi no santuário. Melhor é a tua benignidade do que a minha vida, ó Deus, por isso eu te louvarei eternamente e pelo século dos séculos. Viu? Um homem apaixonado por Deus. Esses cristãos são apaixonados do mundo. Tem que se apaixonar por Deus, aleluia, como uma noiva apaixonada pelo seu noivo, ou então como a esposa apaixonada pelo seu esposo. Aleluia. Temos que atrair o Espírito Santo como o néctar das flores atrai as abelhas. Oh, glória a Jesus! Pois a rola está a cantar na terra, já se ouve a voz da rola na terra. A figueira está dando os seus figuinhos e as flores estão a exalar o seu aroma. Ah, sim, tempo de cantar chega, mas há raposinhas que estão a trazer danos na nossa era. Precisamos limpar a eira, precisamos apanhar esses raposinhas, pois ele está com a pá na sua mão, já começou a limpar a sua era, e o trigo já começou a ser ajuntado nos celeiros, e também a palha vai ser queimada com fogo que nunca vai ser apagado. A brincadeira acabou na terra, pois na terra desceu aquele que é o juízo de Deus. Amém? Ouviu? A jumenta e o boi conhecem os seus donos. Infelizmente, mas esses cristãos não conhecem a Deus. E o mais caricato não conhece a Deus e diz que conhece a Deus. Isso, mas o mais caricato. Não é isso que Jesus falou aos judeus fariseus? Os que estavam a espiar o mancebo que foi curado, o cego de nascença, que expulsaram ele do templo e ainda ficavam de olho. Vamos lá ver quem é que ele curou. E um certo dia Jesus ouviu que lhe expulsaram do templo e chegou a ele e lhe disse: Você crês no Filho de Deus? E o rapaz disse: Quem é ele, Senhor, para que eu possa crer nele? Ele sabia que quem lhe curou, o Filho de Deus, mas era cego. Eu era cego, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz quando ele estendeu as suas mãos para mim. E agora me regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo e do mal, quando ele estendeu as suas mãos para mim. Quem é ele, Senhor, para que eu possa lhe adorar? Para que eu possa crer nele e lhe adorar? Jesus disse: aquele que fala contigo. E o homem se prostrou e começou a lhe adorar. E Jesus disse: levanta-te, eu vim para juízo. Eu vim cegar os que vêm e vim abrir os olhos dos cegos. E os pecadores, cegos que achavam que viam, se aproximaram até Jesus. Disse: quando dizes isso, estás a nos afrontar. Quer dizer que estás a querer dizer que nós somos cegos. Jesus disse: se vocês fossem cegos, não terias pecado. Agora que vocês dizem que vocês veem, vosso pecado vai permanecer em vós. Não entenderam nada. As pessoas falaram: olha o homem, fala de cada coisa. Isso parece que é loucura, né? Olha aí, você entendeu? Não, não entendi nada. Esse homem parece demente. Sim, é esta a sabedoria de Deus.
Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. É isso aqui. E ele está nas encruzilhadas da vida. Essa sabedoria é mais que o ouro e a prata. E prata e ouro refinado. Oh, quem achou ele, achou a vida. Salomão disse, sabe, as riquezas servem para sombra para muita gente. Pois onde as riquezas aumentarem, as bocas vão aumentar. Mas também a sabedoria serve para sombra de muita gente. A diferença entre a riqueza e a sabedoria é que as riquezas não dão vida àquele que as possui, mas a sabedoria não carnal e diabólica, a do alto, vivifica o próprio que a tem. É muito forte. Ah, traz paz, vida e vida com abundância. Entenderam? Diz, se vocês fossem cegos, então poderiam vir para eu vos abrir os olhos. Agora que vocês dizem que vocês não são cegos, mas são cegos, então vão continuar cegos. E todos os cegos que procurarem o meu serviço, é isso que Jesus quer dizer, eu vou abrir os olhos dele, como este é cego. Mas os cegos que acharem que estão a ver vão permanecer cegos. Esta é a cegueira espiritual. E todos os cegos vão cair na cova, como disse Jesus. Mas os que vêm vão ver a luz e vão ver o perigo da vida. E vão pular os perigos, os laços, as armadilhas. E vão continuar firme. E vão andar. E vão subir com asas como de águia. E nunca vão se cansar. Até os mancebos vão se fatigar. Eles continuarão a caminhar. Eles são semelhantes como montes de Sião que não se abalam. Permaneçam para sempre. Porque eles esperam no Senhor. Ou eles confiam em Deus. Ouvistes, ó povo da terra? Hum? Conhecimento, entendimento. Uma coisa é conhecimento e outra coisa é entendimento, outra coisa é inteligência, outra coisa é sabedoria. Vocês querem misturar tudo. E Deus dá isso tudo. Mas você tem que buscar isso. Lembre-se dos 4 mancebos. Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 4 Deus lhes deu 3 virtudes: sabedoria, conhecimento, inteligência. Mas a Davi lhe acrescentou entendimento nas coisas espirituais, para poderem explicar enigmas, são mistérios, fenômenos, interpretar factos espirituais, discernir as coisas espirituais. Sim, para se tornar um homem, aleluia, sábio, entendido, inteligente, cheio de conhecimento. E assim andará como de dia e não de noite, na luz. Estejam cingidos vossos lombos com o cinto da verdade e as vossas candeias acesas. Aleluia. Oh Deus, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Pois guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lembra-se das 10 virgens marchando em direção às núpcias. Ele está a preparar as núpcias. Seja homem sábio, viu? A tolice levou as 5 tolas não entrarem, pois o cristianismo é de homens entendidos. Aliás, no cristianismo você encontra isso. Por isso Paulo disse que Jesus não somente a nossa redenção, também a nossa sabedoria e também justiça. Então, como é que é? Você está pensando que o cristianismo é de homens tolos? E, não, e as pessoas estão em buscar essa sabedoria na escola de homens corruptos para serem sábios. Não. Essa sabedoria é diabólica. Essa se opõe à verdade. Paulo
não descartou, não instruiu as pessoas para não aprenderem a ciência, mas acautelou as pessoas dizendo cuidado com a ciência e as suas oposições, pois fazer profissão nisso, então, professar, é isso aí, professar isto é um perigo grave. Por isso, esses todos que estão a inventar essas coisas todas aí se tornaram deuses para serem adorados. E eles adoram esse conhecimento e eles também são adorados. Parece que os jogadores de futebol adoram a bola e eles também são adorados. Pelé era um verdadeiro adorador da bola. Ele falava nas suas palavras, não dizia isso. Dizia que a bola era seu Deus, tudo é a bola, a bola. O povo adorava Pelé e o Pelé adorava a bola. É isso que faz a sabedoria diabólica. A carnal. Não sabedoria segundo os perfeitos, segundo os homens carnais. E assim, é incrível a Terra. Nosso culto é racional. Por isso você vê que as pessoas. Isso já falei. Oh, meu Deus. Eu acho que tem que terminar. Disseram que a igreja é lugar dos tolos, é coisa dos analfabetos. Não. Olha para mim. Não tenho formação superior. Eu quis, mas fui barrado. Para que as pessoas não dissessem, não, ele tem um superior, por isso ele é muito inteligente, tem muita sabedoria. Eu quis, mas fui barrado. Por quê? Para que não somente a mim e outros também não dessem louvor à ciência, à universidade, à faculdade, ou tenho o doutorado, doutorando em ciências humanas. Iria dotar das ciências da jurisprudência. Sim, e alguém me aconselhou no passado, faz teologia, entra na universidade. No futuro, muita gente clássica, intelectual, vai te ouvir. Tens déficit. E eu falei, eu estou na universidade do céu. E eu estou aqui. O doutor vem e me ouve. Não tem nada a ver com o doutoramento dele. O que eu tenho, eu vou lhe dar. E agora esses todos estão se formando na escola dos homens. Aparecem com essas mentiras aí, até a linguagem já muda. Nesse quesito, vê, por exemplo, o padre. O padre fala uma linguagem que o analfabeto vai entender. Não entende nada. Minha mãe, se eu lhe perguntar o que o padre falou, vai falar, meu filho, nunca entendi nada. Eu vou lhe falar, mas você continua aí sem entender nada. Vamos fazer como? Portanto, em conformidade com a lei magna do país, o nosso país supera. Temos uma lei magna muito bonita. Ah, nesse quesito, portanto, mormente. Mas a sabedoria do alto faz a diferença. Se abaixa para com os baixos, se eleva para com os elevados, se faz pobre ou então fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. É incrível. Paulo sabia entender isso. Quando ele estava diante dos magistrados, a linguagem de Paulo era outra. Mormente, mas quando ele estava diante do povo, que não tem nada a ver com essas ciências dele, a linguagem era outra. Fiz-me judeu para ganhar o judeu. Fraco para forte. É incrível. Ouviu? Então, preste atenção. Não é dar discursos bonitos para estimular o ego, a carne das pessoas.
Eles pregaram a verdade que você comeu, você experimentou. Isso vai trazer vida àqueles que ouvirem. E a vida vai gerar abundância. Amém? Graças a Deus. Tá bom, então são 23 horas e 30 minutos. É incrível. 900 pessoas entraram para ouvir o homem de Coca-Cola. Mas deixem de falar dos esconderijos que eles me... Viu o sonho que eu vos contei da visão do meu irmão? E é verdade, é o que está a acontecer na Terra. Mas a resposta que foi dada ao Principado de Angola, Sony me perguntou, quem é esse ser? Eu disse, não, esse é o Principado. O homem azalão. Esse termo está certo, né? É azalão a azalão. Um homem alto. Chama-se o quê? Eu uso muito esse termo, azalão. De alta estatura. O cedro de Angola. Angola, como o Edilson ouviu o nome dele. Eu sempre chamei o Palanca. Azalão. Sim. Sabe? Eles pensaram que conseguiram me ocultar diante da nação. Se enganaram também, eles pensaram que conseguiram ocultar Jesus. Sabe, Jesus ganhou mais almas na sua morte do que na sua vida. Ainda bem que eu ganharei muitas almas vivendo na terra. Por isso, eu estou a lhes perseguir. Custe que custar. Eu vou destruir a última fortaleza. Não, sempre eu vos falei. Uma vez eu estava a ler e eu descobri, isso que eu falei, acabei de falar a respeito de Davi. Domine no meio dos teus inimigos. Mas quando eu tive mais entendimento nas coisas, eu disse, não, isso é perigoso. Dominar no meio dos inimigos. Sim, quer dizer que você está apertado. Deus manda, Deus quando quiser, faz o que quiser. Tem inferno, você vai e tira a soneca. Dorme no inferno e faz dormir. Mas o próprio Deus, ele disse aos judeus, israelitas, aliás, judeu é uma tribo, Judá, que hoje a nação toda tomou o nome de Judá, né? Diz aos judeus que quando vocês entrarem na terra dos vossos inimigos, não façam paz com eles, matam todos, até crianças, não poupam ninguém, matam todos. Ai, o dia que vocês deixarem um povo e desprezarem aquele povo, vai vos maltratar, vai vos escravizar, pois eles vão ser espião nos vossos olhos e como nas vossas ilhargas, e vão vos picar. Isso aconteceu. É só ver os filisteus, ver aí os medianitas. Deus jurou, eu vou desarraigar a memória da Amaleque na terra. Ouviu, Moisés? Resista a isso, conta isso às outras gerações. E naquele dia Moisés disse, o Senhor é a minha bandeira. Resistou. Mas quando os filhos de Israel entraram, se esqueceram de aniquilar os amalequitas. Até que Deus veio e disse, vocês são tão negligentes. Saul, mata todos os amalequitas. Lembrei-me do que eles fizeram ao meu povo no deserto. Mata tudo o que respira entre ele, criança, mulher, velho, até seus animais. Tudo mata. Suas árvores, plantas, corta tudo. Tudo imundo. Porque eu jurei no deserto por quanto eles me afrontaram. Deram volta na retaguarda e feriram os que estavam fracos na caminhada. O meu povo, agora eu disse que eu vou desarraigar eles da terra. Se quiser, eu não fez isso. Mas Saul fez em parte e trouxe a Gag, o rei prisioneiro. Porque não sei o que. Porque eu mandei Samuel disse, eu mandei matar. Como é que e esse barulho? Trouxemos para sacrificar. Será que o Senhor tem prazer em sacrificar e não em lhe obedecer? Olha, profiar e contender. A rebelião é semelhante à feitiçaria. Por isso agora você reprovou. Traz esse bandido aqui. E Saul lhe cortou a cabeça, Samuel, aliás, Agag, o rei dos Malaquitas. Só que tinha uma Malaquita que escapou. Sabe quem é? Por que que Deus deixou a Malaquita? Quem sabe? Por que que sobrou uma Malaquita? Você popou uma Malaquita, vai sobrar uma Malaquita. Essa Malaquita matou Saul. Saul foi ferido e a Malaquita era tropa. Estava no exército de Israel, bem camuflado. Saul disse, me mata, tira a minha vida, porque senão esses incircuncisos vão me levar vivo. E assim, com a Malaquita
lhe deu com uma espada e foi a Davi. Olha, o rei morreu. Como é que você sabe que morreu? Eu estive aqui. Não, conta lá isso. Ele pensava que só Davi ia lhe honrar, né? E ele dá de saras de presente. Ah, eu estive aí, ele já estava em agonia e eu matei ele, porque ele me pediu. Você quem? Ah, eu sou a Malaquita. Davi se lembra. Ah, ele poupou a Malaquita e o Malaquita lhe matou. Eu não vou poupar o Malaquita. Espada com ele. Pá! Laga, laga. Quer dizer, Davi completou a obra de exterminar os Amalequitas. Então, presta bem atenção. Olha, é incrível. É isso que eu vou fazer. Eu não vou deixar ninguém. Eu vou perseguir até o último inimigo. Eu vou os perseguir até a exaustão. E pelo caminho vou matando todos. Estou a falar os espíritos. Os humanos ficam atrás. Eu passei e fico atrás. Depois eu volto. E quando eu passar, sabe, é preciso se converter. Se eu voltar, vocês continuem com o vosso feitiço, também vou vos matar. Os bruxos que escaparem ficam atrás. Eu estou avançando. Uns levam, outros passam atrás. Você sabia que os feiticeiros que eu mato, alguém vai dizer, mas esse homem fala naturalmente assim, eu sou não um juiz de Deus, eu sou espada. São aqueles que me desafiam, me afrontam. Todo bruxo que se prostra, eu lhe deixo. Só matarei ele se ele continuar a brincar no futuro. Você dá tempo a esses. Mas que ele vira assim, atrevido, leva. Falta do respeito. Então, eles estão a pensar que eles me barraram. Eles estão a pensar que eles me esconderam. Eles estão a rir, a dizer, olha, o homem é cheio de poder, sabedoria, autoridade, mas porém desconhecido na terra. Nós fechamos tudo. Aí é? Não. Olha, também Faraó pensou isso. Faraó também pensou isso. Faraó pensou, viu o que eu fiz com quem? Com Moisés? Veio aqui com o truque dele, Deus, Deus, eu não conheço esse Deus. E ainda arranjou problema para o povo. Aperta aí. E Faraó se vangloriava junto das prostitutas a beber as carnes, a comer as carnes assadas com os vinhos do Egito. Naquele tempo, não sei se os vinhos vinham de onde, se tinha vinho ou chafuluca, sei lá. Aí estava a dizer, esse Moisés é aventureiro, pá. O Moisés estava a me dizer que é para deixar o povo. Acha, eu vou. Esse miúdo aqui, esse rapaz, mas esse rapaz. Ouviu? Mas Deus falou a Moisés: eu fiz isso. Porque até Moisés também pensou isso. Moisés foi lamentar: Senhor, desde que tu me enviaste a falar a Faraó, ele não deixa sair o povo. Não somente não deixa sair o povo, mas também castiga o povo. Senhor, eu não te falei que não queria vir? Eu não te falei? Agora, como então? Como é que fica então? Deus falou: Fala, Moisés, calma, há um segredo. Eu vou te revelar esse enigma. Eu endureci Faraó para que eu lhe mostre o meu poder e que o meu nome seja conhecido muito longe, em várias nações. Ouviste? Eu é que fiz isso. Pois está escrito: endurecerei a quem eu quiser endurecer, e terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia. Moisés entendeu. E Faraó se vangloriava. Quando foi quebrado, estava já de joelho na 10ª praga. Agora, porque aí aquele que lhe endurecia lhe feriu o filho e não lhe endureceu mais. Estava a chorar. Então, o meu pai vos endureceu para isso, porque ele quer que eu vos dê um tratamento merecido. Era impensável destruir o Principado de Angola, o Principado de 500 anos de colonização, o Principado de 27 anos de guerra. E agora, nesse momento, está em apuros. Ele vai fugir.
Eu vi, deu belele. Ouviu? Eu vi que ele se escondeu. Fugiu, aliás. Eu matei a fortaleza que seguia ele. E eu estava me preparado para ferir essa serpente. Mas o meu pai não permitiu que eu lhe ferisse. Ouviu? Ele estava nas minhas mãos, o principado. Estava nas minhas mãos, pronto a lhe ferir. Mas eu estava tipo a demorar. Eu estava só já pronto a lhe ferir, mas a demorar também. Quando assustar, Tinini, sabe o que significa Tinini? Fugiu, corre, andou. Foi se esconder atrás do Lúcifer. Eu sabia que isso aconteceria. Isso não é novidade, não. Mas pelo menos foge para ir se esconder. Esse cenário ainda não aconteceu. Isso vai acontecer, vai fugir. Aquele que revela as coisas que não são como se já fosse, já revelou isso. E ele vai fugir. E eu vou lhe cantar. É Lucas, Yamvula Matadi, Quelutini, na Lucas, Yamvula. E a fuga do principado vai levar também a fuga de muitos homens aqui de Angola. Já começaram. Resista isso. Então, se ele fugiu, você vai fazer o quê? Você vai ver padres a fugirem, a inventarem transferências. Você vai ver governantes a fugirem. Você vai ver falsos profetas até já começaram a fugir. Falsos profetas já estão a fugir. Estão aí para Portugal, estão a pensar que Portugal é uma fortaleza. Eu já estive aí, eu derrotei a Fátima, ok? A Fátima, quem está a lhe dar cobertura é o Vaticano. Senão a Fátima já foi totalmente esmiuçada. Aquele povo poderia ver já catástrofes e tudo aí, eles a rezarem, como eles dizem, podia cair lá um muro, ia morrer lá como morrem os muçulmanos, mas lhes deram ainda uma cobertura. E eles estão aí. Olha o que eu brinquei hoje com as pessoas. Os feiticeiros estão a fugir para Portugal. Olha o que a Fátima está a dizer. A Fátima está a dizer, a Fatita está a dizer. Vocês estão a vir fugir aqui. Eu mesmo estou em apuros. O Vaticano teve que me dar cobertura. Eu tenho cobertura para vos dar. Vão lá, mas é fumar lhamba. De malandragem. Volta lá na vossa terra. E se eu quiser, mas não vou mudar, porque tem lá filhos de Deus. Se não ia mudar, eu ia dar ordem, expulsar todos os angolanos que estavam para virem aqui. Mas não posso fazer isso, a cena pop está lá. Sabia disso? Se eu dou ordem, o Principado de Portugal, vamos expulsar todos vocês. Mas só que estão lá os fugitivos. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu creio que o nosso mestre teve algum problema de rede, mas que dentro em breve já estará de volta. Glória ao Rei Jesus. Amém, amado mestre. Já está. Aí a Fatinha começou a atacar. Não, a Fatinha não pode mais atacar. Esse já é um dos montes. É o Principado, que ainda está na guerra, questão de tempo só para fugir. Então, feito isso, a espada vai seguir. Eu isso falei isso há muito tempo. Que quem fugir da guerra, a guerra vai lhe seguir. Não estou a falar aqueles que não entraram na guerra comigo. Quem me atacou e fugir, a espada vai lhe seguir. Se nunca entrasse na guerra, não tem problema não. Quem esteve na guerra comigo, como o Principado, onde fugir, eu vou lhe encontrar. A espada é mais veloz do que vocês, ou do que eles.
Então, viu por que foram endurecidos para que o sol não brilhasse como devia? Para brilhar a terça parte, e depois duas partes, e depois as três partes. Ou então a plenitude. É necessário que se destrói o dragão. É necessário que se esmaga, sim, todas as fortalezas de Satanás. Tem que se romper até no fim. Deus de inteligência. Está alguém aqui que é rijo mesmo nisso. Não tenho nada a perder. Sim, quando se fala de uma revolução, é mesmo assim. Revolução, você que entra na revolução não entra para buscar benefícios. Se você entra para buscar benefícios, não consegues. O inimigo vai te dar um benefício e vai parar. Mas revolução é feita por homens que se odeiam a si mesmos, que não têm prazer das suas vidas. Meu prazer é te louvar, oh, meu prazer está nos átrios do Senhor, meu Pai. Então, eles estão se vangloriar. Tu a vir aí, não tem problema não. Só que cada ano eu estou vencendo. Cada ano estou avançando. E eles estão a rir, é só olhar os rastros de destruição da terra. A Madre ontem me fez uma pergunta que hoje eu falei comigo mesmo. Preciso aprofundar essa pergunta. Fala-me das mortes a respeito por causa do grande avivamento. Sim, as mortes por causa do grande avivamento são muitas. Os falsos profetas vão morrer, os padres vão morrer, bispos vão morrer, papa vai morrer, presidentes vão morrer, muitos deles vão morrer. Mas nesse grupo, nem todos vão morrer. Há uns que vão escapar. Tem pastores que vão se render, tem padres que vão se render, tem madres que vão se render, tem presidentes que vão se render, tem príncipes que vão se render, tem reis que vão se render, mas muitos vão morrer. Os sobas, principalmente em Angola, que é o epicentro da guerra. Aqui vai haver rasteira muito grande. Quando eu fui até ver a conversa que o maior bruxo de Angola estava a ter com João Lourenço, eles falaram disso. Eu, no espírito, ouvi a conversa. Tem que se fazer alguma coisa para parar esse homem, porque se nós não lhe pararmos, daqui a pouco vamos começar a se matar um ao outro. E quando chegar o tempo, daqui a pouco, o cavalo vermelho e o seu cavaleiro, então chegará o tempo em que a paz será tirada na terra e os humanos vão se matar um do outro. Ouviu? É sangria, políticos contra políticos, políticos contra a religião, contra os falsos profetas. É massacre, é o preço do avivamento. Mas isso tudo é para limpar a era, para apanhar as raposinhas que têm trazido danos na nossa era, para destruir, sim, o joio e ser queimado com fogo que nunca vai se apagar. Entenderam? Não é brincadeira, não. É só ver no Egito. E o Egito não houve avivamento. É espécie de avivamento. É só para ver como é que a nação ficou. Na 10ª praga, a nação estava com as patas escancaradas. Afundou em tudo. Sociedade destruída, ou então economia, agricultura, tudo. Havia óbito em todo lado. Choro, lágrimas. Também vai acontecer aqui em Angola. E no mundo, claro. Porque o avivamento é mundial. Mas a região do conflito vai sofrer muito. Veja, se você controlar, a região do conflito tem sofrido pouco. Porquanto as guerras do homem têm trazido mais dores lá fora. Sabe por quê? Porque eles foram poupados, eles são o epicentro, eles foram mimados, aqui é a cobertura, é tudo, a guerra se faz aqui, então, porque senão também o homem ia despertar. Você não anda a ver que tudo que acontece em Angola, os poderosos dessa terra fazem tudo para eu não ouvir? Tudo. Mais ou menos acontece uma situação, dizem, ninguém fala, como falou Davi,
não chorem, ó mulheres de Jerusalém. Não fazem ouvir as vossas vozes, senão os inimigos vão saber que Saul morreu. É verdade, né? Claro, eles querem ocultar tudo, mas sabe por que ocultam? Porque são coisas sem relevo, são coisas insignificantes. Eu quero ver para ocultar um terremoto do dia 5 de fevereiro de 2029. Eu quero ver para ocultarem a economia que vai afundar quando se levantar o cavaleiro do cavalo preto. Eu quero ver para esconderem a sangria que vai acontecer quando a paz for tirada nessa terra e começar a se matar um contra o outro. Eu quero ver. Eu quero ver para ocultarem quando o mundo ficar preto, quando o homem perseguir a antiga serpente no Kitsung, naquela batalha de poucos meses, de pouco tempo, aquela batalha sangrenta entre os dois adversários, não digo eternos, declarados, como o mundo vai sofrer, o inferno e a morte a seguir, aleluia, o homem. Matar e mandar no inferno. Matar e mandar no inferno. Sujeitados os dois. Hã? Sim, se antes ser bruxo Angola e no mundo foi, teve vantagem, ser falso profeta, os falsos profetas você não viu que se enriqueceram com o dinheiro do povo, se mandavam casas de luxo, ostentação, os padres, sim, as missões cheias de riqueza, cheias de dinheiro, tantas comidas, o povo a sofrer, mas todos a comer, a viver bem, padres, não daqui padres do meu tempo, os do meu tempo até eram mais que ninguém tinha riqueza. Hoje, agora, os padres têm mulheres, têm não sei quem, no privado, casas nos condomínios, não sei, principalmente aqueles agentes da secreta, pastores têm casas na Europa, no Ocidente, vão na calçada da fama, ainda bem que foi queimado. Foi queimada a calçada de fama, né? Ainda bem que o óleo Wilde está em chama. Vão lá, não sei o que, nas Ilhas Virgens. Ai, vamos passear no Himalaias. Vamos ver não sei o quem. Vamos ver as torres não sei quem. A torre, como é que é? A Torre Eiffel. Aqueles ferros enferrujados. Ai, eu fui e tiro a fotografia na Estátua da Liberdade. E olha, vão no barco, não sei de que, de lazer. E Deus nos tem abençoado com todas as bênçãos. O tempo deles acabou. Agora é tempo de empobrecer. Não somente de empobrecer e de serem cortados. Podem esperar. Pode demorar antes do ano 2029. Ou se rendem ou vão morrer. Porque vai vir a matança dos inocentes, que não são inocentes, mas são culpados. Ainda não veio, né? Espera aí. Oh, oh, oh. Desta vez não é de 2 anos para baixo, de 3 anos para baixo. Quem tem entendimento já vai entender isso. Desta vez não é de 2 anos para baixo, de 3 anos para baixo. Vocês entenderam? Desta vez não é de 2 anos para baixo que Faraó vai matar as crianças em Belém. Desta vez de 3 anos para baixo. Então é assim que o avivamento vai impor, dominar no meio dos inimigos. Isso não é avivamento. Não. Vencer os inimigos para reinar sem oposição. Pois está escrito: aquele que for vencido se torna escravo daquele que o venceu. Tem aqui padres a me ouvir, pastores, padres, governantes, estão aqui. Todos os dias entram. Vocês estão a me ouvir? Me ouve mesmo. Assim como os fariseus enviavam pessoas discretas, secretamente, para espiar Jesus, e a sua espionagem em nada resultou. Jesus continuava a falar abertamente. Ele disse: eu vos falei abertamente. Onde estavam os judeus, eu falava abertamente. Aleluia. E eu também falo abertamente. O que eu falo aqui no Zoom, falo no altar, falo no Facebook, falo em qualquer lugar. Mas a terra nunca mais será a mesma, porque o dono da vinha desceu até ela.
Eu sou Elias que havia de vir ao mundo. E eu já vim na minha terra. Vim resgatar a minha vinha. Por isso, vai-se matar todos os vinhateiros infiéis que não deram rendimentos ao dono da vinha, pois o dono da vinha já não enviou mais ninguém, ele próprio veio. Mataram os profetas, mataram o filho amado e disseram: Este é o herdeiro, vinde e matemo-lhe, a herança será nossa. Agora, desta vez, vocês não vão ficar com herança nenhuma. Vai ser entregue a outros povos. Ouviu, falsos profetas? Tá ligado? Oh, será que esses pastores brasileiros também entram na live? Ó, brasileiros, esse Silas Malafaia, será que esses não entram, pá? Ou não entram? Esses parece que ainda não sabem, não, no espírito já sabem, mas finge que não sabem. Silas Malafaia já esteve aqui na guerra, não se aproximou, ficou só a espreitar. Não fui eu até que ele viu, foi a Sony que ele viu. Né, Sony? Viu o Silas Malafaia quando estávamos no Seguel. Ele disse: Eu vi o Silas Malafaia, estava aqui. Só esteve aqui a Dir Macedo, que eu ouvi, né? E aqueles americanos? Você não viu como é que é? O outro americano, como é que ele levou uma flecha em pleno altar? É o juízo de Deus. Chegou o tempo de brincarem com as coisas sérias. Distante de ti, Senhor. Ok, tá bom. Então, esta é a minha exortação que eu tive. Quinta-feira, amanhã, voltaremos aqui, quer no Facebook, como à tarde. E sábado, às 15 horas, eu estarei na estalagem, não fisicamente, mas através daqui, das redes sociais. Vai ter uma tela lá na igreja, onde tudo começou. E eu vou curar todo mundo aí, às 15 horas. Mas de manhã estarei no que fica. Não tem problema, não. Podem me esconder, mas eu fui no Wish, fui capturar a lua no Wish, bem maniatada, lhe arrastando para lhe lançar no inferno. Ok? Chegou a hora de despojar a Blue. Chegou a hora de despojar o azul. Azul é inferno. Maranata. Agora, madre, pode contar o que você tinha para mim. E eu vou ler. Para nós, né? Madre, entre ação. Tá ligado? Madre virou a anfitriã principal da live. Vocês que estão doentes começam a ser curados agora. Todos estão doentes, sejam curados. E ele enviou a sua palavra. E a sua palavra os curou. Alguém está doente entre vocês? Então chamem o homem de Deus. E ele vai orar. E a oração da fé vai curar o enfermo. Se essa enfermidade veio por causa do pecado, ser-te-á perdoado. Ou receba a cura. Em nome de Jesus Cristo. O meu obreiro me ligou a dizer que lhe roubaram o telefone. Pedimos uma palavra. Seja trazido o telefone.